Adorei, assim, vocês lembrarem de mim, porque, tipo, você sempre traz a escritora, eu curto um monte isso. Que E legal. eu tenho um monte de amigo escritor, mas, assim, não me considero ainda, né? Um dia, quem sabe. Um dia, quem sabe. Tá, isso aí já vou botar no ar antes da abertura, eu só queria te avisar. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico A Cura, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Cristina Bonorino. Canja Super, Daniel De Biagi. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, bem-vindos, Saraulers, Polakers e todo mundo, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico, A Cura. A Cura, certo, professor Fischer? Certo, Diego Grando? Tranquilo. Saudar a nossa convidada, Cristina Bonorino, que então nos dá a alegria, a honra da participação aqui no Sarau de hoje. A Cristina é cientista, ela é imunologista, ela é professora, ela é cronista, ela é uma figuraça, né, que assim, rola em vários setores. Assim. Sendo imunologista, é alguém que ficou sem trabalho, assim, sem precisar responder nenhuma pergunta nos últimos 24 meses. Os últimos 2 anos, nada. Legal. E é legal que deve ter uma coisa de responder, assim, bastante pergunta bem fundamentada, assim, né, elaborada, né, assim, aquela... Não, mas assim, eu vou falar para você, não sei se pode falar aqui agora, eu ia contar agora, porque falar. A Cláudia Laetano, minha mentora literária, me disse assim, não, tu fala para o Fischer do livro, porque a Cláudia teve uma ideia, porque ela me ouvindo, de fazer um livro sobre a minha experiência com os jornalistas na pandemia. Porque foi assim, a gente... Mas não era para falar para o Fischer, e tu tá falando e publicamente. Não, é para falar, ela disse que fala comigo, porque eu estou devendo, obviamente, isso, né? Não fiz nada, faz uns 6 meses que ela falou isso. E, tipo, eu fiquei muito afim de fazer, porque a história foi que durante a pandemia, assim, jornalista e cientista não se conversavam. A gente achava os jornalistas, assim, eles exageravam, vendiam, assim, né? Uma coisa que não existia. E eles achavam a gente chato, certamente, assim, tipo, por que esses caras ficam no detalhe do detalhe e não entendem nada? E aí, durante a pandemia, esses 2 setores se aproximaram pela necessidade de levar a informação correta. Foi um negócio tão bonito que aconteceu. Eu fiz vários amigos, assim, no jornalismo no Brasil inteiro, né? Sim, gente, assim, que, tipo, de vez em quando me pergunta outras coisas, né? Não de vírus. É que cientista é o cara do veja bem, né? O cientista diz assim, veja bem. Não é bem assim, né? Não, eu comecei a escrever um texto que era assim, que tinha um cartoon que circulava, que era assim, o cientista dizendo para o jornalista, não, a gente achou uma proteína que interfere numa rota metabólica que tem a ver com câncer. E no outro dia era ele cuspindo café, assim, lendo o jornal Cura do Câncer Descoberto. É tipo assim, a foto dele, né? Aí a gente fala, não, isso aqui não. Mas o cientista é aquele cara que, de jeito nenhum, a gente não vai fazer isso. Então, o cartoon do cientista é aquele que tem um camundongo, um ratinho falando para o cara que está na cama. Não, eu tive isso, eles me deram esse remédio e funcionou, então a gente vai funcionar. Então, a gente tem essa clareza do limite do que a gente faz. Então, esse seria o cartoon do cientista, né? A gente... Né? Então, assim, calma. E aí foi legal, porque durante a pandemia teve muita necessidade de conversar sobre o real, né? O que é realmente que eu posso dizer? Né? Hoje ainda estava falando, o que a gente pode saber dessa variante nova aí? Eu posso dizer isso. E tal coisa. Isso eu não posso dizer, ninguém sabe. Né? Então, e os jornalistas já estão ok com isso, né? Então é legal. Então, muito obrigada. Desculpa que eu tomei um tempão aí, mas pode conversar. Imagina. Eu só ia dizer que eu te sugeri tinha sugerido o nome de Sara e Cura. Não só o Sarau da Cura, mas Sarau da Sara e Cura.
Tu que sugeriu, então, esse tema, Fischer. Não, a cura foi a Kátia por causa do texto teu. Por tua causa, exatamente. Tu foi a inspiração, Cristina. Aquele que eu peguei, o único texto que eu tenho que chama cura. Mas assim, não foi exatamente aquele que eu li do Magnífico lá. Não, não. Mas vamos fazer assim, ó, vamos organizar o festival aqui, tu vai preparando tua primeira leitura, eu preciso dar um recado que é meio chato, que toda semana a gente dá o recado aqui, que é dizer para os ouvintes que esse sarau existe porque ele conta com o apoio de vocês. Então, a gente tem um Pix, o famoso Pix, que é um e-mail, no caso, o e-mail katia@radioelétrica.com. As pessoas podem fazer também depósitos de qualquer valor, 5 pila já está valendo, já ajuda, na conta do Banco do Brasil, que vai aparecer aqui. E desculpa a gente ficar nesse xalalá toda semana, mas a gente realmente precisa desse suporte para continuar. Bueno, organizando o carnaval aqui, fala... Não, eu queria lembrar também o pessoal que o mesmo Pix... O mesmo e-mail que serve para o Pix, katia@radioelétrica.com, é o e-mail que serve para o pessoal reservar o seu lugar no sarau da semana que vem, 7 de dezembro, né? Estaremos direto no Ocidente, aquele esquema todo. A gente precisa muito estar com tudo vendido antes para poder viabilizar o sarau, a transmissão do sarau para quem está em casa. Então, de certa maneira, quem vai para o Ocidente tem que pensar em quem está em casa, né? Porque para a dinâmica funcionar tem que ser assim. Então, escrevam aí para a Kátia, as informações estão dadas, tem que, né, mandar o cartão de vacinação para quem não foi no primeiro, quem foi no primeiro já está comprovado. E é isso, então, né, estejam lá e usem o e-mail da Kátia. Bueno, o professor já fez a terceira dose ou está te enrolando? Fiz, cara, tem que fazer. Ah, professor, tu tomou 2 Coronavac, agora que a Pfizer tu não vai, qual é a tua? Olha aqui, o Coronavac funciona, nem vem, tá? O pessoal fala mal da coitada vacina. Não vou falar mal. Ai, mas a Pfizer dá um up na pessoa, né? Mas assim, né? Coronavac funciona, funciona, eu não falei que não funciona. Eu só falei que a Pfizer era um novo momento, né? Que o professor está esnobando. Eu me emocionei, eu escrevi sobre isso até, que eu me emocionei quando eu fui fazer. Eu também. Várias coisas, mas por isso também. Eu quase chorei na primeira vez que eu fui. Quase chorei. Quando a moça começou a me pedir os dados lá, me veio um choro assim, mas o que está acontecendo? Eu me lembrei, sabe de quem? Da Kátia Suma, essa mulher cética. Eu ficava aqui defendendo, dizendo que ia ter vacina, a Kátia dizia, vacina, que nós vamos morrer agora, cada um confinado. Não, tu achava que ia ter vacina dali uma semana, né? Quando começou a pandemia. Tu ficava... No começo do ano e teve, Kátia Suma. Teve. Só não teve no Brasil, mas teve no resto do mundo, né? Depois demorou aqui, mas está rolando. E mudou tudo, né? Tu é uma mulher de boca. Quer dizer, agora o problema é isso, né? Como a gente não vacinou o resto do mundo, aqui nós estamos entre bem. Assim, ironicamente, o Brasil está bombando. Aí, tipo, África, 0 vacinas. O que aconteceu? Nova variante. É isso aqui. É o que a gente falou desde o início. Bom, vamos lá, então, vamos ver o que o professor separou para começar hoje, professor, vai lá. Eu me lembrei dos doentes cuja doença eu li, naturalmente, né? E o primeiro que eu me lembrei, Kátia Suma, olha só, foi este velho aqui, que ainda não era um reacionário, nessa época ele era só um cara chato. Era só um velho. Nasceu velho. Nasceu. Isso aqui é Paulo Francis, do começo dos anos 70, e ele tem um texto que saiu no Pasquim, depois foi recolhido nesse livro, que é um dos livros da minha vida, Paulo Francis nu e cru, que se chama L'Affaire de mon cou. É uma piada com o português, que é o caso do meu pescoço, que ele teve que tirar um nódulo do pescoço. E ele conta, eu vou ler uns trechinhos aqui, ele conta, ele foi internado no hospital e tal. O livro saiu em 76. Quando baixei a enfermaria 626 do Sloan Kettering Memorial Hospital, me convenci logo no primeiro dia que estava no lugar certo. Barará, barará, barará. Ele estava num quarto com 5 pessoas. Nada de exclusividade e tal. Estava na enfermaria. Né? Havia um cubano sem saber uma palavra de inglês. Hospitais americanos não permitem acompanhantes. Interpretei trocando os ãos pelos ons meu espanhol. O drama dele é que odeia galinha. E ele dizia, no pollo, às enfermeiras. E em inglês isso queria dizer, não quero saber de paralisia infantil.
As mulheres ouviram, não quero pólio. Não Sensacional. Elas concordavam, já que ele operara os Países Baixos e lhe servia invariavelmente galinha, até que entrei em ação. Me disse que tivera de sair de Cuba por causa do comunismo, perdendo casa, barará, barará. Daí ele conta que ele foi na sala dos curativos, e aí que ele entendeu o Picasso, ele entendeu o cubismo. As pessoas estavam, enfim, mal, né, com o negócio do... Daí diz ele assim, aí ele compara daí o hospital com a cadeia. Certo, na cadeia você é tratado como bagagem comum pelos carregadores. No hospital você é fragile, handle with care, mas é objeto sempre. Humor escasso. Te põe uma pulseirinha com a tua idade e um número de 6 dígitos. Rumo à mesa de operação, acrescenta uma tarja de papel. Sim, porque eu poderia cair no engano por engano na maternidade, e o nascimento do novo Ivan Lessa é só para daqui a 6 meses. O Ivan Lessa teve uma filha bem nesse ano. Era L'Affaire de Moncourt. Há 6 anos não tenho sequer um resfriado. 12 anos atrás enfrentei a morte e tal. De lá para cá me sinto bem. Barará. Daí ele conta que foi operado e tal. Conta do pavor dele da da anestesia geral. Daí ele diz, bem, levei 2 injeções de morfina antes de ir para a sala de operações. Um esforço de vontade, me relaxei ao máximo, tentando ficar grogue. Foi a maior contra-onda que já vi. Quando entrei na sala, eu estava acesíssimo, como se tivesse levado 2 injeções de speed, falando pelos cotovelos. Ainda vi os olhos do Dr. Alfonso sorrindo sobre a máscara. Não sei aí o que me deram, apaguei. Ao acordar, Alfonso estava do meu lado e disse, era mesmo benigno. Nem liguei. Ainda estava no sonho, aquela gente subindo para me acertar, aí ele conta de um sonho que ele teve e tal, né? No dia seguinte, na sala de curativos, Alfonso, cercado de outros médicos, me examinou. Os médicos, beautiful, great. Me senti como o porco que ganhou o primeiro prêmio na feira. É que a incisão fora perfeita. E aí, no final, ele diz assim, no 3º dia de hospital, o Paulo Francis escrevia loucamente, lembra, né, Cátia? Escrevia loucamente, páginas inteiras, assim, no jornal. Sei lá, eu, de 150 linhas a cada dia, né? Isso. No 3º dia de hospital, como na cadeia, eu já me habituara à condição de objeto, acordando às 5:45, tendo a minha pressão e temperatura tomada de 2 em 2 horas. O ser humano se adapta até a Auschwitz, se lhe prometem a graça divina da vida. Não se impressione, meu caro leitor brasileiro de classe média, com a palavra enfermaria. Quarto aqui é coisa de $1.000 ao dia. Eram 6 camas com os lençóis trocados invariavelmente 2 vezes por dia, as enfermeiras sempre prestativas, acessíveis e de bom humor. Havia apenas uma Cripto Mussolini. Cripto Mussolini. Quanto mais grave o caso, mais elas paparicam o paciente. Agora vem a frase pela qual este texto entrou na minha memória. As mulheres nos põem no mundo. Ninguém sabe melhor nos fazer deixá-lo. Era o que eu tinha a declarar. Paulo Francis, nui e cru. Nui e cru, muito bom, professor. Bela lembrança. Tá, Cristina, é a tua vez. Pode Já? Já, tu é. Já dizer. Não, é que o Fischer meio que me tirou, porque eu tinha pegado um texto do também outro escritor meu, que cronicou a vida dele, que eu adoro, que é o Christopher Hitchens, né? Não sei se vocês conhecem, ele teve aqui no Deus Pensamento. E ele fez uma crônica, me impressionou muito, porque ele fez basicamente a crônica da morte dele, né? E eu ia ler o finalzinho da crônica dele, que eu nunca me esqueci, né? E ler uma crônica que eu escrevi curtinha, tudo curtinho, tá? Que eu li e que eu escrevi um pouquinho depois. Então, ele tá com câncer e ele tá fazendo quimioterapia. Então, a cura, né, para o câncer, por muito tempo, sempre foi quimioterapia. Né, e ele diz assim no final da crônica dele, né, incrível esse veneno, o nome do texto é Topic of Cancer, e estava na Vanity Fair, né, e isso foi em 2010 que ele fez. Ele diz, é incrível esse veneno da quimio, isso me fez perder cerca de 14 quilos, embora sem me fazer me sentir mais leve. Ele curou uma erupção na canela, que nenhum médico conseguiu identificar, muito menos curar. Que seja tão cruel e implacável com o alienígena é o tumor, né? E suas colônias de zonas mortas se espalhando, que ele estava com metástase. Mas contra isso, as coisas que lidam com a morte e preservam a vida também me tornaram estranhamente neutro. Fiquei bastante conformado com a perda do meu cabelo,
que começou a sair no banho nas 2 primeiras semanas de tratamento, que guardei num saco plástico, para que pudesse ajudar a encher uma represa flutuante no Golfo do México. Mas eu não estava totalmente preparado para o modo como a minha lâmina de barbear, muito pessoal o jeito como ele fala, ia deslizar inutilmente pelo meu rosto, sem encontrar barba para fazer. Ou pela maneira como o meu lábio superior recém-liso começaria a aparecer como se tivesse sofrido eletrólise, fazendo um pouco parecido com a tia de alguém. Os pelos do peito ainda não murcharam, mas muitos deles foram raspados para várias incisões hospitalares. Eu me sinto perturbadoramente desanimado. Se a Penélope Cruz fosse uma das minhas enfermeiras, eu não perceberia. Na guerra contra Thanatos, se devemos chamá-la de guerra, a perda imediata de Eros é um enorme sacrifício inicial. Ele diz isso, né? Então, a quimioterapia ela tem isso de devastar a pessoa, né? E o que eu trabalho, o meu trabalho é com imunoterapia, né? E a imunoterapia veio depois para completamente mudar essa visão. Mas eu acho que, de repente, eu leio uma outra hora. No próximo segmento tu lê, mas já ficou ótimo, assim, muito legal. Vamos seguir então, Diego. Vamos. Eu vou ler aqui uns 2 trechos aqui de um livro de um cientista norte-americano que esteve em Porto Alegre na semana passada, um cara chamado Carl Hart. E aí ele lançou, esse livro saiu esse ano aqui no Brasil, Drogas para Adultos, que é um tema que sempre me interessou. E aqui, enfim, dá para pensar em vários tipos de curas aqui, né? Porque tem uma cura, essa cura que a ciência faz em relação enfim, a políticas estabelecidas por moralismos estúpidos e tudo mais, ou por pensamentos embasados em qualquer coisa menos ciência. E o Carl Hart faz um pouco isso. Eu vou ler, na verdade, assim, o primeiro parágrafo do livro, só para dar o tom e apresentar um pouco ele, e depois um trecho lá, já basicamente do final, em que ele faz um balanço do que ele descobriu em basicamente, assim, 20, 25 anos de trabalho com as coisas com as quais ele trabalha, e ele já vai explicar aqui. Ele diz assim, ele começa o livro dizendo assim: sou um usuário não apologista de drogas. Usar drogas faz parte da minha busca pela felicidade, e elas funcionam. Sou uma pessoa mais feliz e melhor por causa delas. Também sou cientista e professor de psicologia especializado em neurociência na Universidade de Colômbia, conhecido por meu trabalho sobre abuso e dependência de drogas. Levei mais de 2 décadas para sair do armário quanto ao meu uso pessoal de substâncias. Dito de modo simples, fui um covarde. Enfim, e esse livro, então, é um livro sobre, como diz o título, drogas para adultos, ou seja, uso responsável de drogas e tudo mais, e uma porção de estigmas que estão relacionados a isso. E aí, lá no final, no epílogo, ele tem uma subseção chamada Minhas Descobertas. Ou seja, para além das descobertas propriamente científicas, há uma porção de descobertas pessoais, individuais. E ele diz o seguinte: descobri que os efeitos predominantes produzidos pelas drogas discutidas neste livro são positivos. Não importava se a droga em questão fosse maconha, cocaína, heroína, metanfetamina ou psilocibina. Em sua imensa maioria, os consumidores afirmavam se sentir mais altruístas, empáticos, eufóricos, concentrados, gratos e tranquilos. Eles também sentiam uma melhoria nas interações sociais, um maior senso de propósito e significado, e melhor intimidade e desempenho sexual. Essa constelação de descobertas pôs em xeque minhas crenças originais sobre drogas e seus efeitos. Eu fora doutrinado para sempre ver os efeitos negativos do uso de drogas, mas nas últimas 2 décadas adquiri uma compreensão mais profunda e elaborada. Com certeza, efeitos negativos também eram possíveis, mas eles representavam uma minoria e eram previsíveis e prontamente mitigados. Por exemplo, o tipo de drogas descrito nesse livro deve ser limitado a adultos saudáveis e responsáveis. Esses indivíduos cumprem seus deveres como cidadãos, pais, parceiros e profissionais. Alimentam-se de forma saudável, se exercitam habitualmente e dormem um número suficiente de horas. Tomam medidas para aliviar os níveis de estresse excessivo crônico. Essas práticas asseguram a boa forma física e reduzem consideravelmente a probabilidade de ocorrência de efeitos adversos.
tão importante quanto isso, aprendi que as pessoas que passam por crises agudas e as que sofrem de doenças psiquiátricas devem, no geral, evitar o uso de drogas, pois podem correr maior risco de sofrer efeitos indesejáveis. A enorme quantidade de efeitos previsivelmente favoráveis das drogas me intrigou, tanto que expandi meu próprio uso para tirar proveito da ampla gama de resultados benéficos que drogas específicas podem oferecer. Para colocar em termos pessoais, minha posição como chefe de departamento de 2016 a 2019 foi muito mais prejudicial à minha saúde do que o uso de drogas. Com frequência, as demandas do cargo levavam à atividade física irregular e à alimentação e sono inadequados, o que contribuía para níveis de estresse patológicos. Isso não era bom para minha saúde física ou mental. Meu consumo de drogas, entretanto, nunca foi tão perturbador ou problemático. Na verdade, ele tem me protegido contra as consequências negativas para a saúde de enfrentar ambientes produtores de patologia. Enfim, e aí ele está fechando o livro aqui. Esse livro é muito legal, assim, eu já conheci o outro livro dele, esse aqui é o Drogas para Adultos, tem um livro chamado Um Preço Muito Alto. Esse é o livro. É muito legal. Mas esse aqui é mais legal ainda. É um livro super bacana para quem é leigo, né, assim, que não está dentro do discurso da farmoquímica, sei lá o que, biofarmácia química, essa mistura de coisas aí que ele, junto com psicologia, enfim, era isso, Carl Hart. Muito legal. Legal. Bom, eu vou começar lendo um texto curtinho aqui do Otto Guerra, o Otto Guerra que será o nosso convidado na semana que vem, lá no Sarau, e que lançou esse livro, né, Nem Doeu, e está nos devendo uma arte para a gente, vou botar publicamente aqui, para a gente divulgar o Sarau, né? Ele falou que ia fazer uma arte menos tosca que a minha, vamos ver, então estamos no aguardo, né? Não, Kátia, pelo que eu entendi, ele falou que ia fazer uma arte tosca à moda dele, porque eu me lembro que tu leu a mensagem e disse, aí vocês vão ver o que é tosquice. Isso, mas é que ele é artista, né? Então, o tosco artístico é um outro patamar, né? O meu tosco é tosco mesmo, assim, de quem não domina enfim. Ele conta aqui no livro, né? Ele teve um câncer muito agressivo, o Otto, e ele ele primeiro fez a químio, aí uns anos depois voltou com tudo, ele disse que tirou metade do intestino, foi assim, que ele estava praticamente, assim, foi meio que, assim, vou usar a palavra, tipo um milagre ele ter se curado e ter ficado bem. Aí, no final do livro, ele escreve assim, extras, incluso no preço da capa. Então, ele bota um textinho aqui que ele escreveu depois, né? O médico avaliou meus exames, leu os laudos, olhou meus canais, porque eu vou ler. Meus canais auditivos com uma luz e depois o olho esquerdo. Em seguida, testou várias lentes. Mudo começou a escrever uma receita. Com quase 90 anos, era rabugento, mas um otorrino muito competente. E então, doutor, perda auditiva neurosensorial. Esquece, os seus ouvidos não vão melhorar. E os olhos? O seu cérebro não processa mais o olho esquerdo. Esquece ele também. Seguiu escrevendo sem me olhar. Mas, doutor, o senhor está me dizendo que eu estou cego e surdo? Ele parou de escrever e me encarou, largando a caneta com cuidado sobre o papel. Estava sério. O senhor está me vendo? Sim. O senhor está me ouvindo? Sim. Então não faça drama. Filho da puta! Me pegou. Retruquei. Queria saber quais eram as chances do meu olho direito também se fuder. Porque, enfim, então é isso, ele não enxerga de um olho, ele não ouve de um ouvido, tá? Eu queria saber qual eram as chances do meu olho direito também se fuder. Ainda escrevendo na receita, mais puto e sem me olhar, disse, eu não sou Deus. Outro rindo desses, que maravilha.
Não faz drama. Como é que eu vou saber? Muito bom. Otorrino. Não tem. Hã? Médico tem que ter esse sangue frio aí, né? Tem que ter. Não, velho ali, 90 e poucos anos, o otorrino, né? Deve ser daqueles, assim, que é médico roots, assim, né? Que é legal. Eu gosto. Tá, professor, vai lá. Vou ler um outro doente famoso, que é o Borges. Isso aqui é uma versão em espanhol de uma autobiografia que, na verdade, foi uma longa entrevista que ele deu para um cara da New Yorker, não sei em que ano lá, 60 e tantos. Enfim, ele viveu mais uns 15 ou 20 anos, 1970. E é muito legal, enfim, porque o Borges nunca escreveu memórias propriamente ditas, né, o que é uma lástima, porque do jeito que ele escrevia seria uma maravilha de ler, né? Mas é um desses gênios que não escreveu, não se deu esse serviço, que nem aquele filho da puta do Machado de Assis, né, que escreveu 10 mil páginas e uma boa memória né, que a gente queria, não escreveu. A história do Borges ele tem duas coisas de doença assim, que foram bem marcantes. Uma é que ele perdeu a visão, né? Ele tinha muita limitação de visão desde menino, e ele tinha uma doença, que eu não sei qual é, degenerescente, né, que ele herdou do pai, e o pai, parece que ele já era a quarta geração de gente que tinha essa doença, né? Tanto que quando ele tinha 15 anos, a família se mudou para a Suíça, porque o pai estava em busca de um tratamento para reverter essa cegueira progressiva, né? Não adiantou nada e tal, enfim. E ele também, ele conta que ele nunca chegou a ficar totalmente cego, ele viu umas manchas amarelas, mas na juventude ele foi, inclusive, ele escreveu resenha de filme que ele assistiu e tudo mais, né? Mas é isso, assim, a partir dos 40 anos, mais ou menos, ele não leu mais, né? Só as pessoas liam para ele, e ele passou a ditar os textos dele também. No fim da vida, ele também conta isso. Ele deu milhares de entrevistas, né? Ele conta que... Aliás, uma vez eu tive uma banca maravilhosa, de uma tese sensacional, de uma jornalista aqui, professora na UFSC. Tu me esqueci o nome dela agora, coisa feia. Puta merda. Enfim. E ela estudou as entrevistas do Borges com a seguinte tese, Kátia Sumar, olha que tese bacana. Vai lá. Que o Borges, nas entrevistas, ele fez ensaio. Aí todo mundo faz ensaio para ti. Não, mas é uma tese, né? Porque ele disse... Não, mas é boa, que ele fazia... Ele não... Era tipo Brizola, assim, não importava muito que o cara perguntasse, entendeu? Ele saía dizendo o que ele queria. Sensacional. Usava o cara meio como sparring, assim, entendeu? O entrevistador, né? E aí ia indo e tal, desenvolvendo coisas, não sei o quê. Bom, mas enfim, depois dos 50 anos de idade, ele voltou a escrever muita poesia, dizia ele, porque ele memorizava a poesia, né? E aí no dia seguinte ele ditava ela inteira e tal. Tá, mas não era isso que eu ia falar, não tem nada a ver. Vou me lembrar aqui de um machucado que ele fez uma vez, que depois gerou um dos contos mais lindos de toda a história da humanidade, que é O Sul. Então ele diz assim: no dia de Ano Novo de 1938, ano em que morreu meu pai, sofri um grave acidente. Eu subia correndo uma escada e, sem querer, senti que algo, sem me dar conta, senti que algo me raspava a cabeça. Tinha roçado a aresta de um batente recém-pintado, sabe, aquelas janelas com batente interno, assim, né? Apesar de ter sido atendido logo, a ferida infeccionou e passei ao redor de uma semana sem dormir, com alucinações e febre muito alta. Numa noite, perdi a fala e tiveram que levar-me ao hospital para uma operação urgente. Eu tinha septicemia e durante um mês me debati entre a vida e a morte. Muito tempo depois, escreveria sobre isso no meu conto O Sul. Quando comecei a me recuperar, temi haver perdido a razão. Minha mãe queria ler-me um livro que eu tinha pedido para ela, que era Out of the Silent Planet, que eu não conheço, mas eu fui atrás. É um livro daquele C.S. Lewis. É um livro de ficção científica. Olha só. Em que aparece um personagem que é um cientista. Não sei se você conhece, Cristina. Aparece um cientista. Conheço o C.S. Lewis, mas eu não sabia que ele tinha um livro com um cientista. Um cientista. Vou atrás, até. Meio que chega nos limites assim do que ele consegue pesquisar e chega à conclusão de que a única saída é a religião. É um cientista que renega a religião. Então ele diz: minha mãe queria ler um livro e tal,
Mas durante 2 ou 3 noites, eu fui postergando a leitura. Finalmente prevaleceu a vontade dela, e depois de escutar 1 ou 2 páginas, comecei a chorar. Minha mãe me perguntou o que significavam essas lágrimas. E eu disse, chorei porque entendo. Sabe aquele cagaço, assim, quando tu vê a cara feia da morte, assim, né? Qualquer coisa é possível. Era isso, então, é a autobiografia do Borges, que não tem em português, que eu saiba, mas que saiu em espanhol e saiu na New Yorker, né, para quem quiser. Muito legal. Cristina, tu agora, vai firme? Tá, vou lá então, já que a gente falou de câncer, tu falou, eu falei também, então vou ler o texto que eu escrevi em 2014 daí, porque eu trabalho com câncer há muitos anos, e assim, pela primeira vez em 2014 a gente falou em cura do câncer, né? Então hoje eu ensino para as pessoas, a cura do câncer já existe, ela se chama imunoterapia. Qual é o problema? Não serve para todo mundo, ainda, né? Mas eles ganharam o prêmio Nobel, né? E eu, assim, tive o privilégio de ter aula com algumas, pelo menos um dos caras que ganhou. Então, eu escrevi uma coisa que eu achei bonita, assim, né? E a história da imunoterapia é a seguinte, a gente sempre achou que quimioterapia era a cura para o câncer, mas vocês acabaram de ver o que a quimioterapia faz. Todo mundo sabe isso, mas o Hitchens descreve, ele escreveu, né, basicamente as crônicas da morte dele na Vanity Fair, naquele ano. Foi uma coisa devastadora. E aí eu escrevi esse aqui sobre a imunoterapia. E o nome do texto é A Longa Volta por Fora, né? E começa assim, quem nunca teve a impressão de estar fazendo um caminho muito mais longo e difícil do que poderia ter feito se tivesse divisado a rota antes de iniciar a jornada. Desde que eu me conheço por gente, um diagnóstico de câncer é uma das piores coisas que poderíamos imaginar acontecer. Não apenas porque não havia grande chance de cura, mas porque o tratamento em si era debilitante e os efeitos colaterais assustadores. Tumores surgem porque, às vezes, os mesmos mecanismos biológicos que nos permitiram evoluir a partir de uma única célula falham momentaneamente. Uma única falha não gera um tumor, é preciso que se acumulem várias falhas em algumas células. Por isso, na maioria das vezes, o câncer ocorre na idade adulta ou velhice, mas nem sempre, tem cânceres infantis, há cânceres infantis. Aí eu falei assim, as células tumorais são rebeldes, que não se conformam mais com as regras definidas geneticamente para habitar um mesmo corpo. Os cientistas que estudam o câncer, na sua maioria, focaram em entender os mecanismos dessa rebeldia. E as drogas anti-câncer sempre visavam impedir a divisão desenfreada dos tumores. Essas drogas salvaram e prolongaram muitas vidas, mas sempre debilitaram muito a pessoa que as recebia. No nosso corpo, as células que se dividem mais rápido depois do câncer são as células do sistema imune. As nossas defesas funcionam como um mercado econômico, regulado por oferta e demanda. As células imunes se dividem quando temos uma infecção e voltam ao número normal quando não são mais necessárias. Ao impedir a expansão do câncer, essas drogas impediam também as nossas defesas. E é por isso que era tão devastador. Nos últimos 10 anos, depois de mais de um século de debate, surgiu o mais revolucionário tratamento antitumoral, a ativação da resposta imune. Resulta que os tumores, ao crescer, são vistos e inicialmente contidos pelas nossas defesas, mas acham maneiras de bloquear as mesmas e voltam a se expandir. Os novos medicamentos anticâncer, que foram esses que ganharam o prêmio Nobel, desfazem esse bloqueio, deixando que o próprio corpo controle o tumor. O medicamento não age no tumor, age na resposta. Tudo ainda inicial, tudo com efeitos colaterais, muito ainda a ser melhorado, mas que volta comprida a gente teve que fazer ao ignorar o potencial que a evolução nos deu. Nossas defesas agem para conter o desequilíbrio, venha ele de fora ou de dentro do corpo. Por séculos, muitos estudiosos de tumores especialistas em infecções não acreditavam que existisse uma conexão tão profunda entre os dois campos de trabalho. Como numa fábula zen, a cura estava dentro de nós, ao invés de na sabedoria de outro ou em alguma poção mágica. Estava amortecida, precisava de uma cutucadinha, de alguma tecnologia, mas sempre esteve lá. Esperamos que esse seja o caminho mais curto.
Legal. É isso aí. Bem legal. Bem legal. Vamos seguindo. Ai, nós estamos gravando na sexta, começou uma chuvarada aqui, eu fiquei apavorada, saí correndo, fechando tudo, né? Mas enfim, tá. Diego, vai lá. Achei que tu tinha ido acompanhar o polaco. Não, o polaco, quando ele quer alguma coisa, ele se manifesta aqui na frente das câmeras. Vai lá. Tá, eu vou ler aqui, é estranho chamar de poemas, porque a rigor não foram concebidos necessariamente como tais, mas enfim, eu vou ler os poemas de uma pessoa chamada Stella do Patrocínio. A Stella do Patrocínio é um caso muito, muito interessante, é uma pessoa que nasceu em 1941, e em 62, portanto, com 21 anos, ela foi internada, e aí ela passou até a morte, basicamente, acho que é no final dos anos 80, início dos anos 90, internada. Logo depois acho que primeiro 6, 7 anos, depois ela foi para a tal colônia Juliano Moreira, que é onde viveu também lá o Arthur Bispo do Rosário. E ela, enfim, e aí chegou um momento, acho que já nos anos 80, em que acho que começou a surgir aquela luta antimanicomial mais marcada, e alguém teve a brilhante ideia de registrar em fita cassete o que essa pessoa falava, o que a Stella do Patrocínio falava, o que ela chamava de falatório, ou seja, de certa maneira uma espécie de poesia oral. Ela escrevia também, mas esses registros foram posteriormente, então, passados para Viviane Mosé, que organizou isso em livro. É um livro chamado Reino dos Bichos e dos Animais, é o meu nome. Então eu vou ler alguns desses poemas, ou desses textos que fazem parte desse falatório da Stella do Patrocínio. Então falam, de certa maneira, muito sobre a própria condição, e aí o jogo talvez seja entre essa cura ou essa insistência numa forma de cura que era então baseada em violência, eletrochoque e tudo mais, né? Esse isolamento social que parece que, no mais das vezes, é equivocado, né? Então, alguns dos poemas. Um diz assim: nasci louca, meus pais queriam que eu fosse louca. Os normais tinham inveja de mim, que era louca. Não sou eu que gosto de nascer. Eles é que me botam para nascer todo dia. E sempre que eu morro, me ressuscitam, me encarnam, me desencarnam, me reencarnam, me formam em menos de um segundo. Se eu sumir, desaparecer, eles me procuram onde eu estiver, para estar olhando para o gás, para as paredes, para o teto, ou para a cabeça deles, para o corpo deles. É dito, pelo chão você não pode ficar, porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar de corpo é no corpo. Pelas paredes, você também não pode. Pelas camas, também você não vai poder ficar. Pelo espaço vazio, você também não vai poder ficar. Porque lugar da cabeça é na cabeça, lugar de corpo é no corpo. Eu já fui operada várias vezes, fiz várias operações, sou toda operada. Operei o cérebro, principalmente. Eu pensei que ia acusar se eu tenho alguma coisa no cérebro. Não. Acusou que eu tenho um cérebro. Um aparelho que pensa bem pensado, que pensa positivo e que é ligado a outro que não pensa, que não é capaz de pensar nada e nem trabalhar. Eles arrancaram o que está pensando e o que está sem pensar e foram examinar esse aparelho de pensar e não pensar, ligados um ao outro na minha cabeça, no meu cérebro. Estudar fora da cabeça, funcionar em cima da mesa, eles estudando fora da minha cabeça. Eu já estou nesse ponto de estudo de categoria. E o último, olha quantos estão comigo, estão sozinhos, estão fingindo que estão sozinhos para poder estar comigo. Essa é a Stella do Patrocínio. Muito lindo. É muito incrível, né? É muito incrível. É muito bonito. E assim, é uma coisa toda, né? Ela conta em outros trechos, assim, é uma coisa. Ela estava na rua um dia e recolheram ela. Assim. E aí, na condição de mulher negra, pobre, periférica e tudo mais, né? Tem todos os elementos para esse encarceramento. Né? Que loucura.
Tá, eu vou seguir aqui com um texto que, eu fui catar na internet umas coisas para ler também, porque não me ocorria, assim, uma coisa de cura, assim, não me vinha uma coisa específica de coisas lidas, né? E aí me deparei com esse texto aqui, desse Agualusa, que é uma crônica que ele publicou em 2015, e que tem o título de A Cura pela Palavra. Eu achei curioso. Então, ele diz assim, há 2 anos surgiu na Inglaterra um curioso objeto literário, The Novel Cure, que poderíamos traduzir como A Cura pelo Romance. O livro, da autoria de Susan Elderkin e Ella Berthold, tem como subtítulo Um receituário literário de A a Z. A ideia é muito boa, receitar literatura para um vasto leque de males, da melancolia e depressão ao excesso de peso. Aí ele conta aqui, eu dei umas editadas, que era meio longo, de um livreiro português, que é, assim, proprietário de uma extravagante livraria lisboeta chamada Ler Devagar, é um bom título, né? Se inspirou nesse livro para criar um projeto ainda mais arrojado, uma farmácia literária. Aí ele conta ali como é que funcionaria, o cara chega lá e fala o que tem, aí alguém receita um livro, ele pode ir ler num lugar específico, uma espécie de quarto, assim, né, uma acomodação, ou mesmo levar para casa. Depois ele diz assim, não, e ele diz que esse cara ele faz, né, então assim, não era só uma piração, ele realizou. Aí, sigo no texto, circula pelas redes sociais um estudo da Universidade de Liverpool, segundo o qual a poesia é muito mais estimulante para o cérebro e mais útil na resolução de problemas do que a chamada literatura de autoajuda. Bom, a literatura de autoajuda não serve para nada, né? Mas aí ele diz assim... Não, ela sempre ajuda os autores que vendem muito. É autoajuda mesmo. Mesmo ignorando a legitimidade do documento, esse tal estudo aí, acredito em suas conclusões. Livros de autoajuda costumam ser os menos ruins, simples compilações enfadonhas de lugares comuns. A boa poesia surpreende, acende clarões no cérebro, provoca e desafia. A poesia, é sempre bom lembrar, começou por ser uma especialidade da magia. Magos declamavam os seus versos para convocar espíritos, acordar forças remotas, criar acontecimentos através do verbo. A palavra vento era o próprio vento. O som que enche a palavra sombra encheria de penumbra o coração dos inimigos, e por aí vai. Aí eu pulo para o último parágrafo, que diz assim, cada um de nós pode criar o seu próprio receituário. Por exemplo, para prevenir e tratar a intolerância religiosa, epidemia em crescimento no Brasil, eu recomendaria Jorge Amado. Para escritores que estejam sofrendo um surto de bloqueio criativo, ao invés de I Captured the Castle, de Dodge Smith, proposto pelas inglesas, que ele citou lá em cima, o livro aquele das receitas, aconselho o livro do Desassossego. Sei por experiência própria que funciona muito bem. Um texto fofo do Agualusa, né? Maravilhoso, maravilhoso. Tem aquela música do Chico, né? Que é para não sei o quê, ouça Dorival Caymmi. Tarará. Sabe o Chico Buarque, aquele que é melhor que o Caetano? Esse aí eu não me lembro bem quem é, mas essa música eu não conheço. Mas eu não conheço toda, eu não conheço mesmo. Mas é bacana. O Chico Buarque é bacana. O Agualusa é fofo, né, professor? Sei que o professor não gosta muito, né? Eu adorei, eu achei lindo o que ele falou. E eu achei a ideia super boa também. É que o professor é muito exigente, ele não gosta nem do Caetano Veloso. Acho que o professor não vai gostar muito do meu texto. Eu estava meio self-conscious, assim, mas azar agora. Não, agora chuta o pau da barraca e vamos embora. Tá, professor, vai lá. Escreve muito bem, Cristina, não vem com esse papo aqui. Não. Olha, baita elogio, ó. Menina sem estrela. Boa. Nelson Rodrigues. Arrasou. Vai arrasar. O Nelson foi tuberculoso e ele perdeu um irmão por tuberculose. Ele compartilhou uma época no sanatório com esse irmão, Joffre. Depois ele acabou chamando um dos filhos dele de Joffre em homenagem a esse irmão.
Eu vou ler um trecho de 2 capítulos aqui em que ele conta a chegada dele lá. Mas tudo isso que contei acima aconteceu muito depois. Preciso falar do primeiro dia de Campos do Jordão. Salto na estação e sou ferido pelo frio. Lembro-me de um sujeito que me disse: em Campos do Jordão até os pardais são tuberculosos. Pois bem, tomo o táxi. Me leva no sanatório popular. O chofer diz: o sanatorinho. Eu estava tão batido que o diminutivo me fez bem. Sanatorinho. Gostei da ternura inesperada do nome, sanatorinho. Da estação até lá era uma distância bem pequena, talvez uns 5 minutos, mas ia olhando pessoas, casas, árvores, animais, com uma curiosidade intensa, devoradora. De 1934 para cá, já rolaram 33 anos, quando ele está escrevendo o livro. Né? E tudo está vivo, tenso em mim. Ainda hoje tenho de pinheiro, de certos verdes, de penhascos, uma espécie de ódio paisagístico. É que não perdoo nada em Campos do Jordão, nem seus luares, nem suas estrelas e céus. Salto no sanatorinho. Era todo construído em madeira. Imaginei apanhando o troco do chofer. Um incêndio ali havia de lamber tudo num minuto. Pouco depois estava apertando a mão do Dr. Hermínio, o amigo do Dr. Brown, que era o cara que tinha mandado ele para lá. Dou-lhe a carta. Estou vendo a cara de Hermínio cheia de espinhas. Naquele tempo, o brasileiro tinha mais espinhas. Ele acabou de ler. Guarda a carta e começa. Imagina o tal doutor, esse aí, o cara da frieza. Aquele, né? O Brown diz que você não pode pagar nada. Você não pode pagar? Isso era uma época que o pai do Nelson tinha perdido o jornal, tinha empastelado o jornal dele, estavam fodidos. Então. Aí o Nelson diz: um escrúpulo doeu em mim, mas tomei coragem e respondi vermelho, mas firme. Não posso pagar. Hermínio enfiou as 2 mãos nos bolsos do avental. Você vai ficar na enfermaria de indigentes. Acho que fiquei branco. No Rio, ouvira falar em indigente, mas a palavra me soara impessoal. Havia entre mim e ela uma distância. Não me sentira o próprio indigente. Agora a indigência me tocava e comprometia e feria. Vamos andando eu e o Hermínio para outra ala. Ele ia explicando. Lá, na ala dos indigentes, né, os doentes em bom estado como você varrem a enfermaria, mudam a roupa de cama. Serviço leve. Para. Quer dizer, doutor Hermínio, que vou ter que varrer, mudar a roupa de cama? Não é, doutor Hermínio? É só? Ele completou. Uma vez por semana vai servir à mesa. A ala dos indigentes era do outro lado. Parei no meio do corredor. Na dispneia da fúria comecei. Quer dizer, doutor Hermínio, que eu vou ter que varrer, mudar a roupa de cama e ainda por cima servir à mesa? O médico dizia risonhamente, mas é o que todos fazem. Quem precisa faz. Disse quem precisa faz de uma maneira cordial, quase doce e ao mesmo tempo firme e inapelável. Até aquele momento tudo me parecia irreal. Irreal a tuberculose. Fantástico Campos do Jordão. E o próprio sanatorinho, feito de madeira, como se fosse de brinquedo, era tudo falso. Olhei em torno. Nunca me esqueço. Vi um doente apanhando e desatarrachando uma escarradeira de bolso e lá cuspindo. Comecei a detestar o doutor Hermínio, os internados e até a tarde que descia invisível sobre os pinheiros. Todo mundo me olhava e a nossa conversa no fim do corredor era a vida real. Comecei a viver e só então a minha tuberculose. Disse-lhe, doutor Hermínio, vamos fazer o seguinte, quanto é que se paga aqui por mês? E me imaginava mudando a fronha dos travesseiros e varrendo a enfermaria. Doutor Hermínio respondeu, bem, tem quarto particular em enfermaria. Enfermaria, 150 mil reais. Ergui o rosto. Pago os 150 mil reais. Eu pago. Aí ele segue e vai contar que ele achou um jeito de pagar e tal, porque na verdade ele pediu adiantado um salário para o Roberto Marinho, no Globo. O Roberto Marinho bancou ele lá, assim, no escuro, né, sem saber nem se ele voltaria. Ah, e a escarradeira de bolso. Que é eu pensei a mesma coisa, tu viu que são os acessórios, né? A escarradeira de bolso. Eu adorei havia uma distância entre a palavra indigente e eu adorei isso, porque realmente é uma maneira maravilhosa de descrever como a gente se sente, a gente classe média, né? Não, a gente não é isso, né? Então, sensacional. Cristina, tua vez, vai lá. Olha só, daí eu vou mudar radicalmente aqui. É assim que funciona, a gente vai mudando. Ousada.
E um pouco sobre saúde mental, mas assim, aí a história agora, eu vou ler para vocês de um roteiro de cinema, tá? E assim, vocês vão me permitir um pouquinho de hesitação, porque eu vou estar traduzindo ao mesmo tempo. Mas assim, ó, eu sou apaixonada por cinema. Então, às vezes, né, não é uma prosa tão linda, né, como a do Nelson, por exemplo, mas a história, ela te mostra pictoricamente, né, e te afeta demais. Então, esse filme se chama Captain Fantastic, eu não sei se vocês viram, e é um filme maravilhoso, escrito por um cara muito talentoso chamado Matt Ross, e a história é baseada na vida dele, em que os pais dele levaram os filhos para o meio do mato, para criar eles no meio do mato, porque a sociedade era doente, né? E a cura para isso era se afastar da sociedade e ensinar as crianças, não tratar elas como, assim, de maneira condescendente e desafiar elas continuamente. Então, essas crianças, né, é um filme maravilhoso. No meu tempo, o nome disso era ripongagem. Muito hippie, mas assim, pelo que acontece do filme, é muito hippie, e a melhor pessoa para encabeçar esse elenco é o Viggo Mortensen, que é meu ator crush total, mas é um elenco de crianças que são gênios. Tu viu, professor? Eles são gênios, as crianças são atletas e são multitalentosas, então as crianças, eles arrastam desde 18 anos até 7 anos as crianças. E aí a história é a seguinte, a mulher dele tem uma doença mental, a parceira dele, que é a mãe das crianças, e ela teve que ir para a cidade, porque ela estava muito mal, né? Então, todo o tempo que eles ficaram no mato, enquanto as crianças cresceram, ele não conseguiu fazer ela ficar melhor, então ela teve que ir para o hospital, e a história é que ela morreu, e eles estão indo para lá porque ela queria ser cremada e os pais querem enterrar, então eles estão lá numa missão de resgate. O filme é sensacional. E aí eles estão conversando com o irmão da mãe, o tio das crianças, né? E chega ele assim, né, eles estão vestidos com umas roupas, tudo da Exército da Salvação, é aquela bagunça, e eles são completamente diferentes dos primos, né? E eles recém tiveram uma discussão porque as crianças não sabiam o que era Nike, né? E não sabiam o que era crack, eles perguntam, né? Porque a mulher oferece um vinho para ele, para o Ben, a cunhada, e ele diz, e aí ele vai dar para o filho mais velho, que tem 18 anos, e ela diz, como assim, né? E ele diz um pouquinho de Cirá, aí ele disse assim, não dá para criança, né, dá para o filho de 18 anos um pouco de vinho. E aí as duas crianças, os primos, ficam congelados, e a mulher diz, Ben, o nome dele é Ben, e ele diz, Ben, e o Ben fala, é um dos grandes prazeres da vida, não é crack. Tá? E aí das crianças pergunta, o que é crack? E aí ele diz, é uma maneira cristalizada, altamente aditiva do estimulante cocaína. Ele acelerou a morte, a eliminação de vários bairros das cidades nos anos de 1980. E as pessoas que usavam crack, muitas vezes eram crianças, elas se matavam por causa dos seus Nikes, né? E aí a mulher ficou todo mundo olhando assim. E aí a mulher diz, criança não bebe vinho. E ele diz, na França as crianças bebem vinho toda hora. E ela diz, aqui não é na França. E aí ele põe o copo na mesa e uma das crianças pergunta, eles estavam se matando pela Nike? Pela deusa alada da vitória grega? E aí todo mundo fica olhando, aí o que é isso, né? Ele explica, não, é que nem Adidas, um dos primos diz, ela diz, quem que é o Adidas? Né? E aí eles, não, tá falando sério, né? E aí, de repente, eles começam a conversar sobre a mulher que morreu, que estava maluca, né? Eles dizem, as pessoas da sociedade que vivem como nós, ela estava louca, né? E aí ele diz para Ben, sinto muito pela tua perda, né? E ele diz, muito obrigado, né? E aí ele diz, eu realmente não sei o que dizer, né? O cunhado diz. E aí ele diz, it's okay, né? Tá ok. Eu sei que tu tinha um problema com ela, né? Eu entendo. Ele diz, não tinha problema, ela era meio agressiva. E ele diz, não, a última vez que ela te viu, tu chamou ela de cadela desgraçada. Né? E ele diz, aí todo mundo fica, as crianças ficam assim, não fala essas palavras, não fala na frente das crianças. Ele diz, não, eu disse, a gente teve uma briga sobre açúcar, e aí eu dei para as crianças um pouco de sucrilhos, e aí ela ficou muito extremada na sua posição, ela estava gritando, ela me empurrou, e aí eu disse, e aí o Ben disse, sua cadela desgraçada. Ben, né, tipo,
esse tipo de linguagem a gente não pode dizer na frente das... E aí estão as crianças assim, e o Ben diz, são apenas palavras, suas palavras, mas só palavras. E aí a mãe diz, mas aqui a gente não diz isso. Ok, tudo bem. E aí tem um silêncio, né? E aí ele diz, o cara diz, não é fácil de expressar, eu estou tentando dizer o que acontece. E aí o Ben diz, nenhum de nós cresceu com um ritual que nos ajuda a lidar com a confusão e a tristeza que vem com a morte. E aí um dos outros primos pergunta, como é que a tia Leslie morreu? E aí eles se olham entre eles. Ai, a tia Leslie estava doente. E ela teve umas complicações da doença. Eles falam para ela doença várias vezes. E aí o Ben diz, ela tinha uma doença mental chamada desordem afetiva bipolar. A gente acha que nasceu depois que o Bo nasceu, mais velho, e a gênese dessa doença foi provavelmente um tipo de psicose pós-parto. Ele fala assim para as crianças. E elas tinham alterações de humor, de mania, que era quando ela estava muito agitada, e de vez em quando depressão, quando ela não conseguia se mexer. Aí a mulher diz, acho que as crianças não precisam saber esses detalhes. Ele está explicando para os primos. E aí o outro pai volta e diz, não, os médicos botaram no hospital, eles deram remédio, mas ela estava doente, e aí ela morreu. Às vezes as pessoas morrem, às vezes elas morrem. E ela morreu da doença, e ela morreu. Esse é o tio tentando explicar. E aí as crianças ficam olhando para ele assim, como é isso, né? Essas coisas são muito difíceis de explicar, ele diz. E aí o Ben fala, né, o personagem do Viggo Mortensen, ela pulou da janela, ela se matou. E aí a mãe diz, Ben, não, as crianças não sabiam, it's okay, ele diz, meus filhos sabem, a mãe deles pulou da janela e se matou. E aí a mulher começa a chorar, né, e aí o que acontece? Eles saem da sala, os primos, os tios, e ficam só o Ben, o pai e as crianças. E aí ele diz, ele pega vinho e bota um pouquinho para cada uma das crianças, né? Até para o pequenininho. Ele fala assim, ó, a mamãe. Né? E é isso aí a cena. É sensacional, eu acho, porque... Muito boa. Mostra assim, ó, quem que está doente, né? Nesse quadro aí, nessas... E o filme continua muito lindo porque né, ele discute, inclusive, essa é a cura, então, é a sair da sociedade, é não falar com os outros, vai ser diferente. Então, eu acho assim, ó, um presente para discutir esse tipo de coisa, olhar esse filme, altamente recomendo. Bem legal. Legal. Como é que é o nome mesmo do... Capitão Fantástico. Captain Fantastic. Legal. Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembrei agora de uma coisa, não tem nada a ver, mas tem um pouco a ver. Tem uma guria que se chama Bruna Maia, que até eu queria chamar ela uma hora para vir participar aqui do Sarau. Ela tem no Instagram um perfil chamado Estar Morta. Ela é desenhista e também escreve. Ela acabou de escrever um livro agora, que vai lançar, ela já tem algumas publicações, mas é texto e ilustração, que ela mesma faz, né? E aí ela é daqui do Sul e mora em São Paulo há muito tempo, né? Aí um dia ela estava assim no meio dos stories dela, que ela fica falando e tal, ela falou assim, aqui no Rio Grande do Sul tem uma tradição que é assim, para as crianças não encherem o saco, os adultos dão vinho com água e açúcar no dia do churrasco para deixar todo mundo bem calminho, e aí já vão dormir logo e acaba a palhaçada, né? Não, eu lembrei disso. Mas, enfim. Por causa do vinho, né? Mas assim, a história é essa, tipo, o que é pior, né? Tu encher uma pessoa de remédio, né? Ou tu dar um pouquinho de vinho, deixar que os teus filhos tomem um pouquinho de vinho, né? Então, assim, realmente, essa é a discussão. Mas é ripongão, tu vai ver. Mas eu vou gostar. Vai ver. É legal. Mas o que é pior, né? Tu falar, ficou dodó e virou uma estrelinha, ou tu falar, entendeu? Não, né? Alguns morrem, todos vão morrer, querido, todos. Vão morrer. Né? Eles sabem o que aconteceu com a mãe deles, né? Ele discute isso, então, eu acho, assim, por causa de quem tem filho, principalmente, assim, mas quem não tem, porque todo mundo educa as crianças educadas por todas nós, né? Então, claro. É uma maneira de lidar com as crianças. Claro, muito legal. Tá, Diego, vai lá. Tá, eu vou falar de médicos também, quer dizer, de relação com médicos ou de fugir de médicos, mas por um bom motivo, me parece. Fugir de médicos, digamos assim, no século XVIII era uma coisa
até certo ponto, bastante razoável. Ok. Porque os métodos não eram lá, enfim, não eram lá muito ortodoxos. Eu separei alguns poemas aqui que são parte da produção satírica de um poeta português chamado Bocage. Ele vive basicamente na segunda metade do século XVIII, acho que ele morre no iniciozinho do século XIX, assim, 1804, 5, 6. E aí ele tem os poemas de vertente satírica que mais às vezes versam sobre situações cotidianas. E aí eu separei alguns que falam enfim, de estar doente, de ter médico ou não ter e tudo mais. Então, vou ler alguns aqui. Alguns são quadrinhos, assim, são bem curtinhos. Para curar febres podres, um doutor se foi chamar, que feitas as cerimônias começou a receitar. A cada penada sua, o enfermo arrancava um ai. Não se assuste, diz o galeno, que ainda dessa vez não se vai. Ai, senhor, torna o coitado como quem seu fado espreita. Da moléstia eu não me assusto, eu me assusto é da receita. Depois tem aqui uma espécie de epitáfio, né? Aqui jaz um homem rico nesta rica sepultura. Escapava da moléstia se não morresse da cura. Outro. Consta que um médico fora inventor da guilhotina. Deu bem rapidez à morte, mostrou saber medicina. Bom. Lê-se numa sepultura de antiguidade afonsina. Aqui jaz quem não jazera, se jazesse a medicina. Eles meio que se repetem, né? Aqui jaz um homem rico nessa rica... Não, essa aqui eu já li, desculpa. Um homem rico, outro pobre, grave moléstia prostrou. Qual deles morreu? O rico, que mais remédios tomou. E o último. Homem de gênio impaciente, tendo uma dor infernal, pedia para matar-se um veneno ou um punhal. Não há, lhe disse o vizinho velho, que pensava bem, não há punhal nem veneno, mas o médico aí vem. Enfim, para fugir daqueles métodos tipo sangria e sei lá o que, né? O Bocage fez esses poemas para escapar. Ele sofreu muito, não sei exatamente o que ele teve, mas ele viveu assim o final da vida muito de cama, assim, sendo tratado por esses caras. Ficar doente naquela época devia ser horrível, né? Mas é o que vão dizer de nós daqui a, sei lá, 1000 anos. Se a gente vê aqui, né? Se o planeta. Mas pelo menos com anestesia, né? Sei lá. Bom, tá, a minha última leitura de hoje vai ser o texto da Cristina Bonolino, mas eu não vou ler aquele que eu já li aqui no sarau do Fora Cafonas, né, que eu li aquele texto que era incrível. Eu vou ler uma crônica que foi publicada em setembro e que diz assim, ó: ouvi o escritor Malcolm Gladwell lembrar de que sua definição de inteligência, quando tinha 4 ou 5 anos, era do quanto alguém sabia, mas que isso mudou ao conviver com os estudantes de doutorado orientados por seu pai, que era matemático. Para eles, o que já se sabia era tedioso. O importante era o que não se sabia. E a inteligência estava em como chegar lá, no desconhecido. Lembro de passar por isso no meu doutorado. Os sabichões, os bambambãs, eu vinha de um ambiente que valorizava isso. Subitamente, mergulhei de cabeça num mundo onde as perguntas eram mais importantes do que as respostas, porque respostas podiam mudar dependendo de como era feita a mesma pergunta. A inteligência nesse mundo era como colocar a pergunta num cantinho, sem espaço para ela se esquivar, e conseguir a resposta de maneira a não deixar dúvidas. Aí entra a capacidade do cientista em desenhar a melhor tese, como dizemos, o mais elegante. O melhor teste, desculpa, como dizemos, o mais elegante. Única forma de se estabelecer um novo patamar, um novo limite, a ser avançado para fazer a próxima pergunta. Ser cientista é nunca estar satisfeito.
Para a maioria, contudo, isso não é jeito de viver. As pessoas querem respostas definitivas para seus problemas e anseios, mas muitas vezes não tiveram a oportunidade de aprender, ou se tiveram, rejeitam, que a única maneira de chegar a respostas é divisar maneiras de encurralar as perguntas. A pergunta que todos têm me feito nos últimos dias é: quando vai acabar a pandemia? E variações dela. Quando vamos poder andar sem máscara? Quando volta à normalidade? Para nós, essas são perguntas já ultrapassadas, porque nós já sabemos as respostas e já as repassamos, que são variações de quando vacinarmos a grande maioria da população. A partir do final do ano passado, já existiam vacinas de alta eficácia disponíveis para o SARS-CoV-2. A pergunta que nós, cientistas, fazemos agora é: por que isso ainda não foi feito? Por que, numa emergência mundial, não houve uma cúpula internacional para divisar como lidar com a pandemia a nível global? Por que não se despejaram recursos na fabricação e distribuição de vacinas a partir do momento em que os testes mostraram sua eficácia? Por que não foram desenhado um protocolo comum de como manter distanciamento, como usar máscaras, como manter ambientes ventilados, e esse protocolo traduzido em múltiplas línguas e adaptado para diferentes realidades, seguindo um princípio único? Essas são as perguntas que importam agora, quando já divisamos no horizonte as próximas emergências globais, o clima, as próximas pandemias. Essas estão difíceis de responder. Enfim, vamos lá. Esse é o trabalho. That's the job. Esse é o trabalho, né? Que nunca tem fim. Agora tem uma outra variante, além dessa falta de uma orquestração mundial para lidar com o assunto, que é uma variante que foge do controle, que é das pessoas não quererem se vacinar, o que é uma loucura e que é muito comum na Europa, e muito natureba é contra, né? Eu falei muito sobre hippie. O Carl Hart, que eu almocei com ele no dia da palestra, teve um almoço que massa. Que massa. Super legal, ele e a mulher dele também super queridos os dois, e tinha mais gente, né? Não era só eu, imagina. Mas assim, eu estava lá e a gente falou sobre isso. Eu disse, os cientistas, desde o início da pandemia, a gente sabia quem é imunologista ou virologista, sabe, coronavírus. Deu um alívio quando a gente viu que era um coronavírus, porque coronavírus a gente sabe, né? Então, tipo, não era um vírus completamente novo, coronavírus, that's okay. Né? Então, isso aí agora é fazer a vacina, blá, blá, blá. Mas nunca ninguém imaginou, a gente pensava assim, o desafio vai ser produção e distribuição. A gente já sabia, assim, produção e distribuição. Mas nunca a gente imaginou que o desafio era as pessoas que não queriam se vacinar, que é a coisa anti-ciência que veio com tudo, assim. E aí tu tem exatamente a variante. Tu tem a variante dos anti-ciência, discípulo lá do Steve Bannon, a extrema-direita, que é o caos, sei lá, que tá lucrando com tudo isso. E tu tem os riponga lá na Califórnia, onde eu vou todo ano, direto, assim, não é natural botar uma vacina no teu corpinho, entendeu? Então, assim, gente, aí antes tava dando sarampo, entendeu? 2018, antes desse negócio. Agora, não sei, o legal é que todos os antivacina do Brasil parecem ser completamente fake, né? Eles estão todos se vacinando. Todo mundo se vacinando. Então, assim, a gente viu que é tudo de Araque, já deu até uma tranquilidade. A gente pode exportar uns, assim, para ver se eles convencem, né? Mandar uns para a Califórnia, os ricos esse agora é do Brasil que saiu. Vai lá e explica para os teus amigos, então. A tua comunidade, que é paz, amor e vacina. Na dúvida, vamos se vacinar. Hoje tem um editorial da Science, Vacina o Mundo, Vax the World, e é exatamente isso, a gente está lidando com essas variantes aí, agora essa africana. Tem que vacinar o mundo, não adianta vacinar só aqui. Não adianta, e agora vai chegar carnaval, barará, e vai lotar de estrangeiro no Rio de Janeiro ali. Ainda bem que em Porto Alegre não vem ninguém. Na boa, eu acho que vão cancelar o carnaval. Na boa, assim, eles não têm noção do que vai acontecer.
Eu acho que... olha, eu acho que os caras eles não vão mais segurar a economia. Eu não sei, tudo é possível, né? O que tu acha, professor? O professor tá fora ali da... Fala do quê, Guilherme? Estou aqui. Tu tá na reunião de condomínio aí, que eu sei. Não, fiquei me lembrando de conhecidos meus da França, uns caras super cabeça, assim, que são contra a vacina, um negócio. Europa toda, né? França, Alemanha. A Alemanha tem 20 mil pessoas numa passeata contra a vacina. E a mulher do Karl Hartz, ela nasceu na Alemanha, eles passam metade do tempo deles na Suíça. E ela diz, não adianta, pode estar no país mais chique do mundo, né? Suíça, tu tem lá metade das pessoas não querem se vacinar. Bom, isso é a receita para o desastre. Então, daí a gente não sabe mais. Eu posso te dizer que agora, então, a pergunta fica, o que a gente faz com essas pessoas? Manda se vacinar. Aí não pode. Aí tem que ser assim, tem que ser uma coisa de governo obrigando, né? Tipo, como usar o cinto de segurança para voltar àquela... Ou como usar roupa. Digamos que usar roupa. A tua liberdade de voz, eu gosto de andar pelado, entendeu? Ok, mas para andar no meio dos outros, tu tem que botar uma camisa, entendeu? E uma calça. Então, assim, não dá, entendeu? Tem regras. Não dá, Esses dias alguém fez uma comparação que eu não estou me lembrando agora, que era melhor do que a do cinto de segurança ainda. Mas é tipo essa, né? Uhum. É uma coisa que não quer dizer, ela foi obrigado por lei, né? Assim como na Alemanha os caras são obrigados a separar o lixo em não sei quantas categorias, que não é só seco e molhado, é vidro e papel, bababá, bababá, e ai de quem não faz. Por quê? Porque tem multa, né? Vou fazer cocô na piscina, vou na piscina, vou fazer um cocô. Liberdade. Minha liberdade. São pouquinhas pessoas que estão na piscina, meu. É basicamente isso. Fazer cocô na piscina, isso. Isso é muito boa. Era uma coisa desse tipo assim, que eu tinha ouvido, mas não era essa é muito boa. Bueno, acho que era isso, né? Com essa mensagem otimista, a gente vai encerrando o nosso sarau. Não cague na piscina. Não faça, por favor, assim, ao favor, não cagar na piscina. O pessoal tá direto. Assim. Gente, eu não sei nem o que dizer. Olha, eu acho que eu descobri por que vocês fazem isso. Porque vocês têm chance de revisitar os textos amados, assim, voltar para os livros. Foi o que eu fiz hoje de manhã. É o que a gente... Engraçado que nenhum dos livros que eu peguei, eu achei um negócio sobre... Eu achei esse monte de coisa sobre doença, e aí só algumas coisas sobre cura, mas eu adorei estar aqui. Muito obrigada por lembrarem de mim. Legal. Eu sou fã de Não, mas tu matou a charada, entendeu? A gente só consegue manter isso há 22 anos exatamente por isso, porque é uma chance da gente ir ali, né, pegar aquele texto que ficou na memória e que a gente compartilha e é bacana. O exemplo desse do Paulo Francis, aí eu me lembrei da frase dele. As mulheres nos trazem para a vida, elas sabem nos melhor. Muito lindo isso, nunca me saiu da cabeça isso. Aí eu vou lá e dou uma catada e até achar ele eu dou uma lida, entendeu? Exatamente. Isso. Eu peguei esse livro meio amarelado já, eu olhando. Ai, que saudade desse livro, apesar que eu não vi. Exatamente. Isso aí. Matou a charada, Cristina. Então foi muito legal a tua participação aqui, adoramos, tá? Volte sempre. Podem me convidar que eu voltarei sempre. E sempre vou para assistir também. Olha, legal. Uma coisa. Fala, Diego. Não, eu tenho uma utilidade público-privada. Utilidade público-privada. Não, eu quero fazer a utilidade pública, que é a katia@radioelétrica.com, para fazer o Pix. Tem o número da conta aqui na descrição do vídeo também. O Pix vale... Quer dizer, o e-mail vale para fazer o Pix e o e-mail vale também para reservar o seu ingressinho para a próxima terça-feira lá no Ocidente. Para a gente estar com o Ocidente... é ruim usar a palavra agora, né? Para estar o Ocidente cheio na medida do possível, cheio dentro dos limites. Lotação limitada. Lotação limitada. Então, e só para vacinar. A gente quer que ele esteja cheio dessa forma, não é cheio... Ninguém vai fazer cocô na piscina. Por favor, não me vão fazer cocô. Nem no Ocidente, lá, só no banheiro, né? Sensacional. Então tá, era isso. Então, semana que vem a gente se encontra lá no Ocidente ao Vivo e a Cores, né? E eu queria agora chamar uma canja muito especial,
Do Daniel De Biagi. O livro. A Cristina tem que terminar o livro lá, né, Cristina? Qual livro? O livro para... O livro do jornalistas. Eu tenho que. Eu vou fazer isso, eu vou sair de férias na semana que vem. Eu já disse, se azar da variante africana essa, eu vou. Mas vai ter outra, eu já relaxei. Meus amigos estão todos assim, rasgando as coisas, tipo, Então, eu vou fazer esse que é legal, tá? Jornalistas agora. Fiquei amiga do monte de jornalista, nunca pensei, adorei. Então, voltando aqui, queria chamar a canja do Daniel De Biagi. Eu vi um vídeo dele esses dias, eu já conheci o trabalho dele, ele já tocou lá no Sarau no Ocidente, ele venceu aquele Festival da Canção Francesa em 2016, canta muito. E aí, para minha surpresa, eu vi um vídeo em que ele falava que teve um câncer muito violento agora há pouco, e aí no meio descobriu uma doença rara. Bom, enfim, ele se curou. E eu lembrei disso, eu acho que ele vai falar durante a canja, mas fica aqui uma grande alegria de chamar o Daniel De Biagi e a gente se fala ao vivo e a cores no Ocidente semana que vem. Tchau, Cristina, tchau, Gurias. Tchau, gente, adorei. Olá a todos, é um prazer participar mais uma vez do Sarau. Fiquei muito feliz com o convite, ainda mais nesse ano que foi de grandes desafios. Não bastasse a pandemia, eu também fui diagnosticado com uma doença rara, submetido ao tratamento com quimioterapia e agora estou 100%. Baseado nessa experiência, apresentei um espetáculo chamado Para Todo Mal, a Cura. E as canções, na sequência, são do repertório desse show. Também quero fazer um convite a todos para a estreia de um novo espetáculo, meu e da minha parceira de cena Ana Medeiros, chamado Bolero que te quiero, nos dias 10 e 11 de dezembro, às 20 horas, no Teatro da Santa Casa. Lembrando que, para todo mal, há cura, assim como disse Lulu Santos. E também afirmar que nós somos muito maiores do que nossas dores. Um grande beijo. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, na, na, na. Yeah, yeah, na. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Quero nunca mais te ver chorar por mim. Pra ti fiz uma oração de lágrimas, pra secar tua pele do sal que sai sem pedir. Chega de fingir que a vida acaba por aqui, com tanto chão em falso ainda
pra pisar. Teu encanto é bem maior que o pranto de partir. Se teu eco perdido soar por aí, há sempre quem vai ouvir, admirar, sentir. Choro o canto que eu te canto pra cantares de nó em nó na garganta, então um rio inteiro espantar. Sem chover em teus olhos, borra teu sorriso. Choro o canto que eu te canto pra cantares de nó em nó na garganta, então um rio inteiro espantar. Sem chover em teus olhos, borra teu sorriso. Quero sempre mais te ver acalentar a dor dos medos e os anseios que vão escorrer por teus lábios mais e mais em dias tão iguais. Canta pra chorar, eu choro só de ouvir. É porque ninguém fez por mim quanto tanto eu fiz por ti. Choro o canto que eu te canto pra cantares de nó em nó na garganta, então um rio inteiro espantar. Sem chover em teus olhos, borra teu sorriso. Choro o canto que eu te canto pra cantares de nó em nó na garganta, então um rio inteiro espantar. Sem chover em teus olhos, borra teu sorriso. Choro o canto que eu te canto na garganta, então um rio inteiro espantar. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. Com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone, vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados. De um lado eu gosto de opostos, exponho o meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei
não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Tudo enquadrado, remoto controle. Eu aguento até os estetas, eu não julgo competência, eu não ligo pra etiqueta, eu aplaudo rebeldias, não respeito tiranias, até compreendo piedades. Eu condeno o genocida que nunca fala uma verdade. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar comigo. Espera, meu amor, fica, meu amor, então me leva pra morar contigo. E onde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade bolsominion ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, só vai procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde, ilumine, zele assim. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida.
acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, na, na, na. Yeah, yeah, na. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal